verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para cultuar, para exaltar, para adorar o nosso bendito e eterno Deus. Vamos iniciar então fazendo uma leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, nos versículos de 7 até 11. 1 Crônica 16, 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos. Oremos. Bendito Deus, nosso eterno e poderoso Pai. Estamos na tua presença mais uma vez para adorar, cultuar e bendizer o teu santo nome. Do alto dos céus, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te invocamos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, então, com o hino do nosso Inário Novo Cântico, hino de número 159, Bondoso Amigo. Amigo é Cristo, Jesus eterno amigo.
todos te desprezam, conta-lhes em oração. E por teu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Meus irmãos, vamos fazer agora, nesse instante, uma leitura devocional que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, nos versos de 1 a 14. Abra a sua Bíblia, então, em Jeremias, capítulo 25, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para o adorardes. Nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas as nações em redor, e o destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas, para cessar entre vós a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e os sons das mós, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos mais uma vez. Bendito e eterno Deus, mais uma vez na tua presença nos encontramos. Quando acabamos de ler a tua bendita palavra, Senhor Deus, e vimos, Senhor, que esta tua palavra profetizada se cumpriu cabalmente, literalmente, porque esta palavra procede de um Deus vivo, verdadeiro,
um Deus imutável, um Deus santo e justo, um Deus que conhece todas as coisas. É a este mesmo Deus que nós servimos. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, nós, servos do Senhor, pedimos e suplicamos a tua bênção sobre nós, ao mesmo tempo que rogamos que tu receba do alto dos céus nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Meus irmãos, a nossa pastoral desta noite, eu gostaria de ler com os irmãos e depois fazer uma breve reflexão no versículo que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. O versículo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, este é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras pelos crentes. Nós conhecemos de cor, nós citamos, às vezes nós falamos para as pessoas, mas creio também que é um dos versículos menos compreendido e talvez também menos vivido por nós. Veja como o apóstolo Paulo começa este versículo. Ele parte de uma certeza inabalável, uma convicção tremenda. Ele diz, sabemos. Ou seja, não é uma dúvida. Paulo não tem nenhuma sombra de dúvida pairando sobre a sua mente e o seu coração. Ele crê e ele sabe. O que é que o apóstolo Paulo sabe? Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Às vezes nós não entendemos,
Às vezes nós não compreendemos no momento o porquê, mas nós devemos crer que a palavra de Deus, verdadeira, que procede de um Deus bom, misericordioso e gracioso, ela fala a verdade. Por isso ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Ele não diz todas as coisas boas, até mesmo aquelas coisas aparentemente ruins. Nós poderíamos citar muitos exemplos da própria Bíblia, como o caso de José. Todos os irmãos conhecem a história. Odiado pelos seus irmãos, maltratado, vendido como escravo, injustiçado lá no Egito, acusado de sedução, ficou preso. Mas em tudo aquilo Deus tinha um propósito. Finalmente ele chegou a ser o governador do Egito e o propósito de Deus estava se cumprindo na vida dele. Mas sei que no momento em que todas essas coisas estavam acontecendo, José não sabia, não entendia o porquê de tudo isso. Até que finalmente Deus lhe mostrou o propósito e revelou a sua santa vontade. Meus irmãos, que nós possamos crer com a convicção do apóstolo Paulo, de sabermos que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você é uma pessoa chamada segundo o seu propósito, pode crer que as coisas boas e até mesmo as coisas aparentemente ruins que nos acontecem, elas cooperam para o nosso bem. Que possamos crer, que possamos viver a bendita palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra se aplique em nossos corações. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós cremos, Senhor, na tua palavra, porque como disse o teu filho, a tua palavra é a verdade. E ela é a verdade de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim. E este versículo, Senhor Deus, nós acreditamos com toda a convicção, certeza do nosso coração, que a tua palavra é verdadeira. Sabemos no momento que às vezes não entendemos, não compreendemos, mas no final, um dia nós iremos compreender, mesmo que seja na tua presença, que todas as coisas que passamos neste mundo, nesta vida, cooperaram para o nosso bem. Pedimos que a tua palavra se aplique em nossas vidas e nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, Porque Ele Vive. Seu filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pois bem, meus irmãos, agora nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, onde nós estaremos baseando nossa meditação nesta noite. O livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, vamos ler dos versos 12 até o verso 17, ou seja, hoje nós vamos completar o estudo do primeiro capítulo. Abacuque, capítulo 1, versos de 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Oremos. Bendito Deus, Senhor Todo-Poderoso, Deus Santo, Santo, Santo. Agora, Senhor, neste momento, o que te pedimos é a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a tua bendita e sagrada palavra. Em nome de Jesus, suplicamos. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Abacuque, que nós iniciamos na semana passada, nós vimos, então, umas coisas bem interessantes. Eu gostaria de fazer algumas recapitulações para que a gente pudesse chegar no nosso versículo lido, o versículo 12 até o versículo 17. Semana passada nós vimos que o profeta Abacuque ele está alarmado com a situação caótica que se encontrava o povo de Judá. Havia problemas em muitas áreas, na área moral, na área espiritual e na área política. Existia violência, iniquidade, contenda, litígio, quebra da lei, problemas no judiciário. Se não, leiamos novamente os versículos 3 e 4. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita.
Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então Abacuque está alarmado com toda essa situação. Mas existe outra coisa também que está alarmando o nosso profeta. É a aparente falta de atividade de Deus. Ou seja, o silêncio de Deus é uma das coisas também que preocupa e que deixa o profeta alarmado. Por que Deus permite que todas estas coisas aconteçam? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não age? Por que Deus não toma iniciativa? Por que Deus permite que tudo isso aconteça dentro do seu próprio povo? Abacuque está falando do seu próprio povo, o povo de Judá. Como nós dissemos, havia problemas terríveis no meio do povo de Deus. E Deus aparentemente não faz nada. Mas no verso 5, Deus disse que vai fazer. Só que o que ele vai fazer é uma coisa tão tremenda que as pessoas vão ficar maravilhadas e desvanecidas e muitos não vão acreditar quando essas coisas for contadas ali no verso 5. O que Deus vai fazer? Deus diz então para o profeta que vai trazer os caldeus para punir o seu povo, para castigar, para corrigir o seu povo. Este é um povo violento, ele diz aqui no verso 6, uma nação amarga, impetuosa, uma nação terrível, uma nação que não respeita ninguém. Como ele diz no verso 10, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, e todas as suas fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então, Deus disse que vai fazer, só que o que ele vai fazer não é aquilo que o profeta esperava. Talvez a última coisa que o profeta podia esperar de Deus era que Deus estaria trazendo uma nação como os caldeus, como a Babilônia, para castigar o seu povo. Diante disso, o profeta, irmãos, fica ainda mais perplexo, fica ainda mais alarmado, porque ele não esperava essa atitude de Deus. Então, nesta noite, na nossa meditação, vamos meditar no tema a perplexidade do profeta. O profeta começa declarando uma série de atributos de Deus, coisas importantes que ele vai lembrar quem é o Deus a quem ele está falando, com quem ele está se relacionando, e o Deus que vai trazer a Babilônia para castigar o seu povo. A primeira coisa que Abacuque fala é sobre a eternidade de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Então, somente Deus é eterno. Todas as outras coisas tiveram início e terão fim, mas Deus é sempre o mesmo. Deus é o Deus eterno. Depois ele vai falar a respeito da autoexistência de Deus. Se Deus é eterno, então ele nunca foi criado, ele nunca teve início e ele também nunca terá fim. Deus é o Deus autoexistente. Tudo que existe dependeu de Deus para existir. Por exemplo, nós, os animais, a natureza, o universo, os planetas, mas Deus não, Deus é autoexistente. Depois, o profeta vai falar da santidade de Deus. Ó meu santo. O que significa isso? Significa que Deus é separado de tudo e de todos. Deus é um Deus que não peca, é um Deus que não falha, é um Deus que não comete iniquidades. Isso significa a santidade de Deus. Aí ele diz assim, não morreremos. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, o fato de tu seres este Deus eterno, autoexistente e santo, também nos mostra que tu vai nos castigar dentro da tua aliança. Porque ele usa aqui a palavra Senhor, são as letras maiúsculas, falando do Deus autoexistente, eu sou o que eu sou, quando Deus
se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, 14, que era o Deus da aliança. Até aquele momento, Deus tinha se revelado como Deus Todo-Poderoso, mas agora ele vai se revelar para Moisés, o Deus da aliança. E esta é exatamente a palavra, o termo que o profeta Abacuque usa aqui. Então, ele está querendo dizer, Senhor, tu vai nos punir, tu vai nos castigar, tu vai nos corrigir, mas tu não vai nos destruir. É isso que ele diz, não morreremos. Depois ele vai falar da justiça, do juízo de Deus. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele está dizendo, tu és o Deus justo. Eu pensei que tu não ias agir, que tu não ia fazer nada diante de tanta violência, opressão, de tanta idolatria, afastamento, apostasia do Senhor, mas tu vai executar o teu juízo. E aqui ele chama Deus de a rocha, é aquele que é firme. Esse é um termo também usado por Moisés, lá em Deuteronômio 32, 4, quando no último cântico de Moisés, ele está falando que Deus é um Deus firme, um Deus que podemos confiar. Deus é como uma rocha, inabalável, imutável. Então ele chama Deus de a rocha. E ele diz então que Deus criou os caldeus, o fundaste, né, o estabeleceste, algumas traduções diz, para servir de disciplina ao seu povo. Então, ele começa falando a respeito de muitos atributos de Deus. Olha como é a oração do profeta. Né? Depois, no versículo 13, ele continuando falando da santidade de Deus, ele diz, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidiamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, o profeta está cada vez mais perplexo e alarmado, porque ele reconhece que o seu povo é um povo ruim, é um povo mau. Ele mesmo clamou a Deus, ele mesmo pediu a Deus a intervenção do Senhor quando ele viu a violência, a opressão, a falta de justiça, o quebrantamento das leis, mas ele não entende porque Deus vai usar um povo que é pior do que o seu próprio povo. Por que Deus vai usar os caldeus para punir o seu povo? Isto ele não entende. Ele diz, como é que tu és um Deus tão puro de olhos, que tu não pode ver o mal? E como é que tu vai usar uma nação pior do que a nossa para nos punir, para nos corrigir? E a partir daí ele passa a falar algumas características dos caldeus, coisas que ele usa figuradamente para mostrar o quanto os caldeus eram maus, violentos, o quanto eles, de fato, eles dominavam naquela época a face da terra. Diz assim no verso 14, porque faz os homens, aqui já está se referindo aos babilônios, porque faz os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele está dizendo, Senhor, se tu fizeste isto conosco, não vai ter quem nos governe. Nós seremos como os peixes, como os répteis, que não têm liderança, que não têm governo, que não tem ninguém. Talvez ele esteja falando aqui do final da monarquia, quando da chegada dos babilônios, de fato aconteceu. Porque depois da invasão da Babilônia, acabou-se, então, a monarquia, o reinado em Judá. Israel já não existia como nação, e Judá também perdeu a sua monarquia, e nunca mais se assentou reis no trono de Davi, e Judá passou a ser governado pelos sacerdotes. Então ele está dizendo, se tu fizeres isso conosco, nós vamos ficar igual os peixes, como os répteis, que não tem quem os governe. Verso 15, ele continua falando, a todos levanta o inimigo com anzol, falando da perversidade do povo caldeus. Pesca-o de arrastão e ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija.
Então, ele compara o exército de Babilônia, o exército caldeu, com 3 instrumentos aqui que nós conhecemos muito bem. O anzol, a rede de arrasto e também a tarrafa, que chama aqui a sua rede varredora. Então, quando eles chegavam em determinada nação, determinado lugar, eles arrastavam as nações, eles devastavam, eles carregavam, eles levavam tudo. Pescavam tanto de anzol como de rede, eles eram verdadeiros profissionais na dominação dos povos. Verso 16, Abacuque diz que eles chegavam a adorar os seus próprios instrumentos de guerra, prestavam cultos às suas redes, uma maneira figurada de falar dos seus instrumentos de conquista. Verso 16, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Então, os babilônicos, eles exaltavam o poder e eram muito poderosos. E eles lutavam por esse poder, conquistando nações e mais nações. E a Bíblia diz que ele queimava um incenso, oferecia um sacrifício às suas redes, ou seja, os seus instrumentos bélicos, seus instrumentos de guerra. Alguns comentaristas falam que eles sacrificavam aos seus deuses, porque naquele tempo havia uma ideia de que os deuses é quem davam vitória aos exércitos. Por isso que quando Moisés foi até Faraó pedindo que ele libertasse o seu povo a mandado do Senhor, Faraó desdenhou de Moisés, dizendo: quem é o Senhor para que eu possa livrar o povo de Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco livrarei. Ele está querendo dizer o seguinte: um Deus, um Senhor de escravos, não pode ser um Deus muito forte. Não pode ser um Deus de respeito, porque ele permite que aquele povo seja escravizado. Então ele achava que os deuses do Egito eram muito mais fortes, poderosos, por isso eles estavam dominando sobre os hebreus. Então, eles queimavam incenso então aos seus deuses e aos seus instrumentos de guerra, como uma maneira de cultuar o poder que eles estavam alcançando. Versículo 17, concluindo, o profeta diz assim: acaso continuaria por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, era realmente um povo impiedoso, com um exército devastador, que conquistava, arrastava, arrasava, destruía povos e nações, conquistando suas riquezas e levando muitas vezes os seus povos à escravidão. Meus irmãos, então o profeta está, como nós dissemos, muito mais perplexo do que no início. Ele estava alarmado, porque Deus não fazia nada diante da violência, do caos, da apostasia, da quebra da lei, da quebra do juízo. E Deus disse: eu vou fazer. Eu vou mandar os caldeus, nação impiedosa, nação ímpia que vai punir o meu povo. Então ele fica cada vez mais perplexo. Não por falta da atividade, mas exatamente porque Deus vai agir. Eu gostaria de tirar algumas lições nesta noite para concluir a nossa meditação com algumas lições para nós pensarmos e meditarmos nesse texto. Primeiro, mesmo quando não entendemos, devemos deixar o problema com Deus. Meus irmãos, Deus ele não está limitado a nossos conceitos, e Deus não responde às nossas orações conforme nós o enquadramos ou conforme nós desejamos. O profeta pediu a ação de Deus, pediu que Deus intervisse em Judá. Deus disse: eu vou fazer. E ele então não compreende
não entende porque Deus vai usar um povo mau, um povo muito mais ruim do que eles, para puni-los, para castigá-los. Às vezes nós oramos diante de um problema e devemos orar, e devemos suplicar, seja um problema família, problema financeiro, problema de saúde, problema no conflito, na igreja ou em qualquer ambiente. Mas no final nós sempre devemos pedir que seja feita a vontade de Deus. Porque Deus responde às vezes de uma maneira inusitada, de uma maneira inesperada, de uma maneira que nós não compreendemos e não entendemos. Mas nós devemos aceitar, como disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda lição, precisamos reafirmar na nossa teologia os atributos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Assim como o profeta reafirmou com toda convicção a eternidade de Deus, a autoexistência, a santidade de Deus, a fidelidade de Deus na aliança, nós precisamos reafirmar cada vez mais esses atributos na nossa teologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque para muitas pessoas, Deus é um Deus mutável. Ele é uma coisa hoje e outra amanhã. Por exemplo, antigamente ninguém questionava a onisciência de Deus. Mas hoje existe uma teologia chamada teísmo aberto que nega a onisciência de Deus. Por exemplo, ele diz, por que Deus não impediu que esta pandemia chegasse até nós? Ele diz, porque Deus não sabia que ela viria. Ou seja, negam abertamente. E muitas denominações se dividiram por causa desta teologia. Inclusive aqui mesmo no nosso estado, no estado do Ceará. Então, nós sabemos que Deus sabe tudo, Ele conhece tudo, é aquele que anuncia o fim, diz Jeremias, desde o princípio. Então, nós precisamos crer e reafirmar cada dia que os atributos de Deus, eles são imutáveis, porque fazem parte da essência do nosso próprio Deus. Terceiro, o fato de sermos escolhidos por Deus não nos dá o direito de pecarmos livremente. O povo de Israel era o povo de Deus. O povo de Judá era a nação santa, a nação escolhida. E eles achavam que isso dava liberdade para eles fazerem o que quiserem. E que Deus nunca iria puni-los, Deus nunca iria castigá-los, porque eles eram o povo da aliança, o povo santo, o povo escolhido. Inclusive, muitos achavam que Deus nunca ia permitir isso, porque lá estava o templo de Salomão, o lugar da morada de Deus. Deus não ia permitir que os babilônios invadissem Jerusalém, destruíssem o templo, liquidassem a cidade e matassem o seu povo. Então, eles viviam de maneira despreocupada, pecando, não somente na área moral, mas na área política, social, em todas as áreas. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos santos e não para pecarmos, para viver livremente, de acordo com a nossa vontade. E, por último, irmãos, a disciplina de Deus é corretiva, nunca destrutiva. Por isso que o profeta disse, ó meu santo, não morreremos. Deus nos disciplina, Deus nos castiga, porque Ele nos ama, e isto é para o nosso bem, mas nunca é para nos destruir. Ele nunca retira de nós a sua graça, e nunca deixa de usar de misericórdia para conosco. Ele cumpriu o que prometeu, enviou os caldeus, destruiu o templo, derribou os muros de Jerusalém, matou o seu povo, levou alguns cativos para a Babilônia, mas Deus sempre deixou um remanescente fiel. Porque o objetivo de Deus não era destruir, e sim corrigir. Então precisamos compreender isso. Quando nós andarmos de maneira que não condiz com a fé que professamos e com o Deus que dizemos que conhecemos e adoramos, Deus sempre vai nos corrigir. Deus sempre vai nos disciplinar, mas nunca para a nossa destruição. Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos continuar no estudo do profeta Abacuque,
porque as perguntas e a perplexidade do profeta também são as nossas mesmas perguntas, as mesmas perplexidades, porque nós estamos passando. Por exemplo, nós ficamos pensando, por que Deus permitiu tudo isto, esta pandemia? Por que Deus não cessa? Por que Deus não para? Por que Deus não age na destruição dos ímpios? Por que Deus não manda o seu filho, envia o seu filho para levar a sua igreja, para santificá-la, para redimi-la completamente, tirando-a deste mundo e levando a salvo para a eternidade? Então, meus irmãos, são estas questões, essas perguntas, essas dúvidas que passam na nossa mente, e a palavra de Deus tem a sua resposta. Que Deus nos abençoe e Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por sabermos que tu és um Deus santo, o Deus eterno, o Deus autoexistente, o Deus da aliança, o Deus justo, mas o Deus também misericordioso. Ó Pai amado, nós queremos pedir que as lições retiradas do livro do profeta Abacuque possa penetrar nos nossos corações e possa, Senhor Deus, alimentar nossa alma e nosso espírito. Abençoa todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Abençoa de modo todo especial cada membro, cada família do campo missionário de Horizonte. Senhor, te rogamos que em breve nós possamos nos reunir presencialmente, tudo de acordo com a tua santa e bendita vontade. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, meus irmãos, louvar o nosso Deus com o último hino, 272, do nosso hinário Novo Cântico, Aleluia ao Cristo Redivivo. Meus irmãos, vamos nesse momento encerrar nosso culto, impetrando sobre o povo de Deus a bênção apostólica. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor e a misericórdia e a graça do nosso bondoso Deus, e que o poder, as consolações,
a direção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte e sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, nós agradecemos a atenção dos irmãos que nos acompanham, nós agradecemos aqueles que participam na gravação e a todos aqueles que estão envolvidos. Agradecemos também aos irmãos pela fidelidade, pelo zelo, na manutenção da casa do Senhor e pedindo aos irmãos que continuem orando uns pelos outros, orando também para que em breve nós tenhamos o fim desta pandemia, que em breve nós possamos nos reunir presencialmente. Ainda não temos uma data definida, dependemos dos decretos do governo e vamos aguardar, então, no Senhor. Vamos, então, irmãos, nos alegrar no nosso Deus. Tenhamos, então, uma boa semana e que o Senhor nos abençoe cada vez mais. Amém, irmãos. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Não posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, provações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas